Oi, pessoal. Hoje estou aqui com a minha amiga Carol também, Carol Boiteixe, que é psicóloga. E eu convidei ela para tomar um chimarrão comigo para a gente conversar um pouquinho hoje. É um termo mais científico da psicologia, né? E trazendo também para o lado da espiritualidade, para a gente conversar um pouquinho o quanto que a psicologia com a espiritualidade se juntam, andam juntas, ou não. Depende de cada caso, né? Não, acho que essa ideia de que a ciência e a religiosidade são inimigas é muito antiga e era mentira. Né? Mas no sentido de que assim, a gente precisa andar juntas, né? O ser humano não é só carne, não é só mente e não é só espírito, é um conjunto, né? Então a gente tem que trabalhar todos juntos, né? Não dá Carol, pra ser inimigo. você trabalha com terapia familiar e casais, né? E de que forma que você consegue trabalhar isso com as famílias? Por exemplo, numa perda de um familiar, de um ente querido. Como que você consegue trabalhar isso? Sendo que você, dentro da psicologia, dentro da ciência, você tem que achar uma solução científica para essa família, né? Na verdade, a ciência da psicologia, qual que é o sentido? A gente estuda o desenvolvimento, mecanismos de defesa, o desenvolvimento de infância, de aprendizagens, e a gente entende como que funciona o ser humano. Sempre sabendo que é subjetivo, que cada um tem o seu jeito e aprendizagem totalmente diferente. Então, uma das coisas que a psicologia sempre vai dizer é o famoso que tudo é variável. Né? Tudo depende. Tudo depende. O tipo resposta, né, que a gente brinca que é a resposta de quem não sabe o que responder, né? Não depende, tudo depende. Por quê? Porque é uma situação onde, assim, a minha dor não vai ser nunca igual à sua dor. Por mais que a gente passe pela situação parecidíssima, nunca vai ser, né? Uma perda, por exemplo, você perder um ente querido da tua família, nunca vai ser o mesmo do vizinho que perdeu o mesmo ente querido, né? Porque são relações diferentes, momentos diferentes, aprendizagens diferentes, formas de afeto diferentes, vínculos totalmente diferentes, né? Então, a psicologia entra como ciência como a gente entendendo o funcionamento do ser humano, a gente entende como a mente funciona, como a gente esconde isso, quanto esses sentimentos não ditos, né, nos corroem por dentro e como achar caminhos para tirar isso, esse peso das costas, digamos assim. Então, eu não posso te dizer assim um caminho específico para trabalhar com essa dor, né? A dor do luto, do filho, né, perdido, como gancho, né, lá em Blumenau, a gente entende assim que a primeira pior dor do ser humano é perder filho, porque vai contra o ciclo da vida, uma questão de a sensação de incompetência, de incapacidade dos pais de proteger o filho, a questão da idade, a questão da fragilidade da criança, enfim, então isso tudo incomoda muito. E essa dor, ela é imensurável. Então, assim, dizer pra você que a gente tem um método específico, não tem. Dentro da psicologia, nós temos 5 escolas, que dentro dela, eu brinco que dentro delas tem mais 5, tem mais 5, tem mais 5, tem mais 5. São muitas formas de trabalhar dentro da psicologia, muitas teorias, digamos assim, né? Então, cada uma vai achar uma forma baseada no desenvolvimento, aprendizagem e funcionamento do ser humano. Eu trabalho com a terapia relacional sistêmica, então quando a gente fala de perda, a gente fala de uma situação de crise. Situação de crise é trabalhar com luto. Trabalhar com luto é chorar a dor, sentir raiva, a frustração, achar um culpado, voltar a sentir raiva, voltar a chorar a dor, aí voltar a negar a situação, voltar a achar um culpado, né? Até que em algum momento a gente chama de aceitação. Esquecer, nunca vai esquecer. Não, que é o que eu falo sempre para os meus clientes. Eu digo, a gente chama de aceitação, mas não é uma aceitação, não. Eu não vou mentir para vocês, porque assim, a gente tem uns termos que às vezes são meio ruins, sabe? E aí eu digo assim, não sou eu que inventei o termo, não tenho culpa, né? Mas o termo é esse. Mas temos que achar um culpado. Mas eu tô dizendo assim, esquecer não vai, parar de doer não vai, passar, mais ou menos. O que eu posso te dizer é que a gente, na psicoterapia, a gente pode te auxiliar a aprender a conviver com essa dor. Aprender a viver com ela. Mas dizer, daqui a pouco você não vai mais chorar, não vai sentir falta, vai esquecer, não. Me desculpa, mas não vai rolar.
E aí a religiosidade vai entrar muito nas perdas. E a incompetência que a gente sente frente à morte é péssima, ela destrói a gente. Porque eu não posso fazer nada. Nem pra aliviar, nem pra ajudar. Talvez você pode até pensar, né? Ah, se eu tivesse feito isso por essa pessoa, ou se eu não tivesse ido em tal lugar, não teria acontecido isso. É aí que entra a parte do julgamento da culpa, né? Se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. E aí a gente meio que tenta fazer uma barganha, assim, sabe? Tipo, mas ó, se eu tivesse ido pela direita e não pela esquerda, isso não ia acontecer. E tá, e se eu trocasse de lugar, sabe? A nossa mente, ela é extremamente criativa, né? E por mais que pareça irreal, é o que nos acalma naquele momento. É uma solução que você tenta achar. Uma solução imaginária, digamos assim, né? Então, a espiritualidade nesses momentos é extremamente importante. Mas você, como profissional, você pode incentivar o teu paciente a seguir por esse caminho ou não? Posso e uso disso, tá? O que eu não posso é nomear uma religiosidade para o meu cliente, eu não posso direcionar. Até a gente teve várias situações de até processos mesmo, porque o psicólogo não pode se intitular um psicólogo religioso, digamos assim. Porque religiosidade é você se sentir bem, identificar com aquela fé, com aquela teoria, digamos assim. Independente da tua religião, com que você se identifica. Exatamente, independente da minha, né? Eu não posso influenciar e dizer, Carol, você vai pra essa igreja, pra aquela, pra isso, pra aquilo. O que eu posso é dizer, faz sentido pra você? Você se sente acolhido, porque eu penso que toda religiosidade tem função de acolhimento, de apaziguar, de trazer amor, de trazer carinho. Todas elas vão pregar isso, né? O amor ao próximo, enfim. Então, faz sentido pra você, Carol, isso? Faz. Então, beleza. Ó, segue por aí. Tá te fazendo bem lá? Tá, então vai indo. Ai, não, olha, eu tô me sentindo péssima nesse lugar, eu não gosto, as pessoas não concordam com o que o padre, o pastor, enfim, o líder religioso fala. Tá, então vamos achar um que você gosta. Já tentou em outra? Por exemplo, no caso de depressão que você tá tratando, seria a ciência junto, porque a pessoa teria que tomar um remédio para tratar uma depressão. Mas entraria junto a espiritualidade, no caso. Entra a nossa mente é muito ampla, né? A nossa consciência a gente pode trabalhar com tudo. Vai sempre depender da crença e do quanto aquilo é importante para o cliente. Eu tenho o hábito, até pela nossa região aqui, ser uma cidade do interior, que tem uma questão da religiosidade bem forte. Então, por ser uma cultura que se preserva muito ainda, e um valor dentro das famílias e na vida das pessoas, então eu julgo como importante ainda trabalhar com isso, e na minha visão, é importante pro resto da vida, né? Porque se a gente não acreditar que tem uma coisa a mais, vai pra onde? Faz o quê? Da onde veio? Porque tá aqui. Né? E aí a gente entra, inclusive, no questionamento da depressão, né? O sentido da vida, né? Dentro da psicologia, a gente tem o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. Ele é foi psicólogo, e então ele busca o sentido da vida, tá? Inclusive no sofrimento. Então, tem essa forma de trabalhar também com o sentido da vida? Tem, mas é uma forma, um dos bracinhos da psicologia, né? Como eu sou da relacional sistêmica, temos a logoterapia. Quando a gente fala da espiritualidade, a gente amplia mais ainda sobre isso, né? Uma questão cultural, uma questão de aprendizagem, uma questão de ligação familiar, né? Que a religiosidade é algo aprendido dentro da família em geral, né? Mesmo quando eu cheguei numa certa idade, troquei de igreja, enfim, fui pra aqui, pra lá, mas a tua base vem de lá, inclusive pra você não gostar. Pra você saber que você não gosta, precisa conhecer. Sim. Né? Sim. Então, mesmo para isso, sabe? E é extremamente importante, quando você falou de depressão, inclusive, isso eu acho que é bem legal a gente lembrar, que mesmo com a medicação, com a psicoterapia, a religiosidade, nenhum dos três vai fazer, teoricamente, o seu serviço sozinho. Não precisa, não que não vá fazer, mas não precisa, entendeu? A gente pode dar a mão, todo mundo junto, né? No sentido assim, mas né, a gente tem essas situações de milagres, né? A gente acredita, ok, não é um problema acreditar nisso. Mas também a gente pode ajudar o milagre, né? A gente pode
fazer a nossa parte para que as coisas fluam melhor também, né? É aquela história, né? Tem uma parábola que fala, né? Do cara que tá se afogando e vem um barquinho e vem um helicóptero e vem não sei o que, ele diz, não, Deus vai me salvar, né? E daí no final ele diz, pô, cara, eu mandei tudo lá, você não pegou, né? Poxa, você não me ajuda, né? Então é mais ou menos nesse sentido, sabe? Então é a mesma coisa que as pessoas dizem, eu fui no psiquiatra, não preciso ir no psicólogo, fui no psicólogo, não preciso ir no psiquiatra. Não, gente, é cada um no seu quadrado e todos cada um com a sua função. O psiquiatra é um médico, especialista na função mental, que é diferente do neuro, e que vai entender os transtornos e os funcionamentos mentais. E ele é preparado para te auxiliar medicamentosamente nas suas necessidades de voltar a reproduzir hormônios de bem-estar, de como captar isso, como é que funciona a tua mente em relação a isso. A psicoterapia vai te auxiliar a lidar com os seus problemas, a trabalhar com as suas dificuldades que causam essas dores, enfim. A espiritualidade é um conforto e um suporte para te auxiliar a lidar com tudo isso também. Então, por isso que eu digo, eu não acredito que a gente tenha que trabalhar separado. Porque, assim, eu não sou só a perna, não sou só o braço, eu não sou só a cabeça. É um conjunto. Então, e eu sempre digo assim para os meus clientes, até às vezes muito quando as pessoas têm resistência a tomar medicação, né? Eu digo, gente, se a gente tem uma forma de facilitar o nosso processo, que é muito doloroso já, a gente tem ciência para isso, a medicação é segura, precisa usar com responsabilidade, obviamente, porque não é confete, né? Nem confete é bom que a gente coma demais, então, né? Se a gente tem oportunidades, se a gente tem recursos para isso, é porque a gente pode usar. E aí, unindo com a espiritualidade, eu penso que se a gente acredita em algo maior, em algo que nos dá oportunidades de aprendizagem, que nos dá a vida, que nos dá a convivência, a natureza, enfim, ele também nos dá a inteligência para aprender a lidar e aprimorar o que a gente tem aqui. Senão ele não sabia nada da ciência. Sim. Porque também foi obra dele, né? Se você não acreditar de onde vem o teu potencial de aprendizagem. Potencial de aprendizagem, de descoberta, de conseguir comprovar, entender a lógica disso tudo. De descobrir as coisas, né? Porque tudo que a gente sabe hoje foi descoberto por alguém. Exatamente. E da onde que surgiu essa ideia dessa pessoa que descobriu para chegar até onde nós estamos, né? Não, e tem muito a ver com história, até mesmo, né? A Igreja Católica tem muito a ver com isso também, de muito tempo, né? E até de lidar, tem uma coisa que eu sempre falo assim para os meus clientes, eu brinco que eu sou muito sincerona, né, com as coisas, né? Os meus clientes, porque eu vim para terapia, para ajudar, porque é a minha última solução. Não. Como assim a última solução? Começa por aí. Calma lá. Porque é bom fazer terapia. Não, bom, confortável. Eu não posso te dizer que é, porque dói. É tipo tomar uma injeção, ninguém gosta. Eu vou tomar uma injeção porque me deu vontade de sentir uma dorzinha. Porque você não vai lá pra ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que é necessário. Você vai lá pra trabalhar suas dificuldades, então é dolorido, né? Mas o resultado é maravilhoso. A gente aprender a se conhecer, aprender a se cuidar do nosso corpo, da nossa mente, aprender a cuidar do outro, deixar ser cuidado, que eu sempre falo que são 3 aprendizagens básicas de vida, que é aprender se cuidar do outro e deixar ser cuidado, tá? Quando eu acho que isso, o deixar ser cuidado é bem difícil, né? É bem difícil você se abrir pra isso, né? E porque a gente é treinado o tempo todo na nossa sociedade hoje, que você tem que ser forte, tem que fazer, você tem que aguentar, As mulheres são muito massacradas nesse sentido. Aí vem um pouco da cultura machista e feminista dos dois lados, porque o homem também sofre com isso. Os dois vão sofrer com essas pressões desses movimentos, né? Porque assim, o homem não pode chorar, o homem não pode sentir, o homem não pode. E a mulher tem que ser forte, tem que segurar o homem. Pô, gente, e do meio disso tudo, né? Então, assim, os dois sofrem muito com isso, né? Então, é uma coisa assim que vai pesando muito para os dois lados. E na maioria das vezes, o nosso recurso mais fácil e de certa forma até uma questão financeiramente de fácil acesso, e é o primeiro recurso que a gente tem sem julgamentos na teoria e que é o que a gente espera de toda a religiosidade,
é a espiritualidade. Porque eu vou lá para ser acolhido. Não interessa a minha vida tá um caos, se eu fiz besteira, se tá tudo dando errado. Eu vou lá para encontrar conforto, acolhimento, de certa forma, falar sobre o que eu errei, receber um direcionamento para me sentir em paz com aquilo. Então, eu sempre, quando você me pergunta se eu posso direcionar para a religiosidade, eu posso dizer para as pessoas que faz bem, vai, procure. A não ser que a pessoa diga pra mim, não gosta, não quero. Ou não crê, Né? Ou eu não creio, não acredito não nisso. acredito em nada disso. E daí, se a pessoa não acredita nisso, pra que lado que você vai seguir daí? Em geral, quando as pessoas trazem isso de eu não acredito, é muito característico da adolescência. Tá? Porque a adolescência é experimentando e tentando descobrir que adulto que eu quero ser, né? Então ele vai experimentar tudo, e aí eu ainda brinco que adolescente tem uma regra básica que é o pai e a mãe estão errados, ponto, né? Porque é do contra, né? Mas faz parte da identificação, faz parte do desenvolvimento, é assim mesmo que funciona. E a adolescência é esse período realmente, né? Um período onde a gente tem a supervisão ou autorização para experimentar, fazer besteira, que a gente tem alguém que vai nos proteger. Sim. Né? Então, nesse período é muito comum, porque é um período de muito questionamento. Mas, né, como assim existe Deus? Eu nunca vi, nunca ninguém viu, nunca ninguém provou. Porque tá saindo de uma fase de criança inocente ainda, partindo para uma fase adulta que precisa abraçar o mundo, precisa de um posicionamento. E tá precisando se responsabilizar, né? E aí, a adolescência, na criança, no adulto, não é nada, né? Então, assim, tá ali do livro e ele não sai daquilo, entendeu? Então, é difícil, é conflituoso mesmo, né? Então, desde, assim, eu nunca vi, até de coisas, assim, que a gente faz, né? E digo a gente porque, né, não sou mãe, mas sou tia, né? Das filhas das minhas amigas, né? E eu brinco com isso, assim, a gente bagunça a cabeça das crianças também. Não pode mentir, é muito feio. Mas daí o marido liga, não, já tô chegando. Entendeu? Não grite, mas daí faz um churrasco. Sabe? Então, assim, a gente acaba confundindo mesmo. E na adolescência, até mesmo a questão de acreditar no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, que é uma fantasia muito bonita e muito simbólica para as crianças, e eu acho muito legal. Mas na adolescência ele já descobriu que não existe, então você já mentiu pra mim. Então, você mentiu pra mim esse tempo todo. E daí, e aí, se eles não existem, por que você quer que eu acredite em Deus? Bem. Né? Então, assim, é uma fase questionadora em geral. Não tenho lembrança nesse momento de algum cliente meu adulto falar que não acredita em nada, tá? Tem crenças diferentes, né? De todas as formas, e eu brinco que tem vários nomes, pra mim é tudo a mesma coisa, mas tem vários nomes. Você comentou também do pai da psicologia que era ateu. Freud, né? Freud foi o que conseguiu mostrar a psicologia como ciência com a psicanálise, né? E pela história a gente vê que ele era ateu, né? Ele se declarava ateu, então não acreditava em Deus. Porém, dentro de todas as teorias dele, ele fala o quanto é importante o ser humano acreditar em algo maior. Um ser superior. Um ser superior, algum protetor, alguém que nos acolhe, alguém que nos protege, que direciona a nossa vida, que nos ensina, né? Então, por isso que na aprendizagem da psicanálise, nós somos seres biológicos, espirituais e psicológicos, né? Então, e a espiritualidade é importante. Então, a gente, que nem, como você me perguntou se a gente pode falar no consultório, eu acho que deve, tá? Até da faculdade, muitas vezes, eles ensinam a gente a botar na anamnese, crença religiosa. Eu não pergunto assim muito e não sou muito diretiva nesse sentido, porque eu espero que o cliente sempre me traga isso na maioria das vezes. E a não ser que eu veja a importância da gente buscar, eu vou dizer, qual que é a tua religião? Você acredita em alguma coisa? Como é que é? Né? E aí a gente direciona nesse sentido. Carol, um outro assunto meio polêmico que eu queria chegar com você. Você tem especialidade em sexualidade humana. Você trabalha, então, com, por exemplo, LGBT, você tem esse tipo de cliente. Sim. É complicado de falar, por exemplo, assim, por exemplo, a Bíblia fala de um relacionamento homem e mulher, né? Dentro da Bíblia, dentro de uma religião, fala homem e mulher. E quando chega um cliente para você, homem, mulher,
e que quer acreditar em Deus, mas que é julgado por isso, que não é aceito talvez. De que forma que você consegue trabalhar isso? Então, isso também é bem relativo, mas assim, eu tenho até alguns clientes que trazem esse medo. É uma das coisas que eu percebo que principalmente na nossa região que mais oprime de certa forma, não no sentido ruim, mas oprime pelo próprio medo deles. O julgamento. O julgamento que eles mesmos têm com eles mesmos, que eu brigo com eles. Porque é um julgamento, eu digo assim, é muito mais um preconceito deles mesmos com eles, pela aprendizagem que a gente tem cultural, de vida religiosa, enfim. E aí a gente sempre trabalha o seguinte: primeiro que a gente entende, vamos pegar, né, pelo princípio da Bíblia, temos o livre-arbítrio, né? Então, e o livre-arbítrio nos traz responsabilidades. Eu não consigo acreditar que alguém consiga hoje, né, levar ao pé da letra todas as linhas de um livro, né, escrito há 2000 anos atrás. Eu acho que há 2000 anos atrás ninguém imaginava a evolução que estaríamos hoje. Então, independente de como se via a perspectiva social lá atrás, não é uma questão de se está certo ou está errado. Né? São diretrizes que se coloca como funcionamento, e ok. Mas eu também nunca vi, não tenho histórico, pelo menos em 8 anos de clínica, eu não tenho histórico de nenhuma religiosidade, com base na Bíblia ou não, que diz, não, você não é bem-vindo aqui. Muito pelo contrário. Todos os meus clientes que tiveram essa dúvida, que foram procurar religiosidade, e acho que a grande maioria foi da Igreja Católica mesmo, foram muito bem acolhidos. Não significa que um padre hoje, por exemplo, pelas regras da Igreja Católica, a Igreja Católica não permite o casamento homem. Mas aí também a gente precisa entender que há uma logística, digamos assim, de uma organização que foi criada e estabelecida dessa forma. Eu não vou chegar na tua empresa hoje e dizer, Carol, a partir de hoje você não vai trabalhar assim, tá? Eu estou chegando aqui, eu estou aceitando o teu trabalho. E quando a gente aceita uma religiosidade, a gente faz esse movimento também. Então não adianta eu ir lá brigar dentro da igreja porque eu quero um casamento aqui. Agora, não vou concordar se essa mesma igreja disser, não, você não é bem-vindo aqui dentro. E nem acredito que se faça isso, né? E nunca vi, não tive histórico nenhum. Porque daí eu acho que isso vai contra o entendimento de solidariedade, de acolhimento, de não julgar, né? Mas fora isso, nunca tivemos problemas. Eu como terapeuta, no atendimento à comunidade LGBTQIA+, eu vejo muito mais o medo da própria pessoa em ser excluída, literalmente, dentro da comunidade religiosa, do que ver a comunidade religiosa excluindo, tá? Não tenho histórico na minha vivência clínica como psicóloga ou como pessoa, ou como amiga conhecida de pessoas LGBTQIA+, eu não tenho esse histórico. Gostaria que não acontecesse nunca na minha vida. Porque assim, a pessoa que busca religiosidade, ela tá buscando ser alguém melhor. Sim. E se eu busco ser alguém melhor, eu não posso me prevalecer porque você escolhe algo diferente do que a minha vida. Eu posso não concordar com a forma, com o teu trabalho, com a forma como você pensa, com a tua opinião. Mas isso não me dá o direito de ser cruel ou de te desvalorizar por isso. E ok. Achei interessante a tua colocação ali. Você tratou as regras, vamos dizer assim, da Igreja Católica ou da Bíblia como uma regra de trabalho mesmo, né? Porque assim, tudo tem uma organização. Se é assim, você tem que respeitar que é assim, né? Se você seguiu o caminho diferente, tudo bem, nós vamos respeitar o teu caminho, mas você também tem que aceitar que o caminho da... Eu digo assim, ó, que não é nem aceitar, sabe, Carol? Eu acho que assim, principalmente quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, eu digo assim, ninguém tem que aceitar nada, a não ser que você seja pedido em namoro por um deles. Daí você pode dizer, não, obrigada, sim, obrigada. Aí sim. Caso contrário, é uma questão de humanidade em respeitar o outro. É uma questão de educação, é uma questão de civilidade. Respeito, eu acho que é essencial, né? Eu não preciso concordar com o que você faz, ou com a forma como você leva a sua vida. Eu não preciso pegar pra mim, eu não preciso dizer, eu também quero. Não sou obrigada a isso. Mas eu não posso ser cruel com você, desrespeitar você e deixar faltar educação com você.
E isso eu não concordo, isso é falta de respeito na minha visão, sabe? E eu penso que a questão da LGBTQIA+, com a igreja essa relação de respeito, acolhimento como ser humano, né? Porque independente das aprendizagens que a gente tem de função feminina ou masculina dentro de um casamento, por exemplo, né, que tem a questão da reprodução, enfim, de todas essas polêmicas que se questionam, eu acho que o mundo tá aí para mostrar que criança tratada com amor, seja pela avó, pelo tio, pelo conhecido, pelo adotado, ela vai ser uma criança saudável. Criança precisa ser cuidada com amor e carinho. Ponto. Pode ser que em algum momento abra esse espaço, né? O Papa Francisco abriu muito essa discussão, né? Ele já abriu sobre isso, ele falou que por ele não teria problema, mas ele como um líder católico, ele precisa seguir as regras da Igreja Católica que colocam dessa forma, entendeu? Então isso é um respeito. Ele não está desautorizando uma instituição que ele representa e ele não está excluindo as pessoas. Eu, particularmente, sou muito fã do Papa Francisco, eu acho ele maravilhoso, tenho vontade de apertar aquelas bochechas dele. Carol, separando agora um pouco a tua profissão da tua vida, como que você cuida da tua espiritualidade? Como que você leva isso? Como que você trata? Eu brinco que eu sou um pouco a ovelha negra, né? Minha família é bem católica, somos todos criados dentro da igreja católica. Minha família paternal aqui é bem preocupada com isso, um valor bem rígido para nós. E eu, como fui... Meus primos não fiquem chateados, foi o neném da avó. A preferida? Mas é que na época em que ela era viva, eu era das mais novas, né? Eu sou a terceira neta. Então, e a minha avó era muito católica, fazia parte da Peonião de Santo Antônio aqui de Canoinhas, né? A minha bisavó morava basicamente na frente da igreja matriz, então eu tava sempre ali com ela. Sou Nair por causa dela. Sou a Marleninha também, que é a minha avó Marlene, que a gente é muito parecidas. Enfim, eu aprendi muito isso. Eu lembro quando a gente era criança, a avó Marlene assinava pra gente o nosso amiguinho, que é a revista católica para as crianças, né? Eu e a minha irmã e minha outra prima na época tínhamos esse hábito de ir na casa da avó, porque chegou o nosso amiguinho, a gente queria ir lá fazer as atividades, ler, enfim, de ir à igreja com a avó, com a bisa. Então a gente foi muito tratado dessa forma, né? Fazer a primeira comunhão, fazer a primeira crisma, enfim. Então a gente sempre teve essa questão da religiosidade, é muito importante para nossa família. Eu digo que eu sou um pouco ovelha negra porque eu sempre fui muito questionadora. Talvez por isso que eu caí na psico, né? E morei um período em Curitiba e ali eu me sentia um pouco mais à vontade na igreja, talvez até por ser desconhecida. E depois do falecimento da minha avó, da minha bisavó, eu acabei me distanciando da igreja fisicamente falando aqui na cidade. E nunca gostei particularmente, eu, Carolina, de fazer uma oração, um texto pronto. Eu me lembro muito da minha avó dizendo... Decorada. Que é o que a gente aprende, né? A oração do Pai Nosso, da Maria, enfim. Eu me lembro sempre da avó dizendo pra nós, assim, ou até a minha mãe, o meu pai falava assim, converse com Deus, converse com Jesus. E pra mim sempre foi uma conversa. Se tornou Jesus o teu íntimo. Teu amigo próximo. Meu brother. Meu brother. Digo, querido, e aí, como é que tá? Como é que nós vamos resolver isso aqui, né? Então, eu inclusive falo assim, brincando, converso, né? Sou devota de Santo Antônio desde que aprendi com a minha avó, chamo ele de Tunico, né? São Francisco, que protege nossos bichinhos maravilhosos, e que é o Chiquinho, né? Que tá muito íntimo. E aí, Bem brother mesmo. bem brother. Eu digo, que rolou aqui, né? Vamos conversar, vamos se entender, que acho que a gente não se entendeu nas conversas, sabe? Então, assim, eu tenho a minha religiosidade, minha Carolina, é assim hoje, sabe? A minha mãe também é assim, a minha mãe até tem uma questão mais de fazer as orações em si, mas assim, ela também tem a coleção de São Francisco dela, de Santo Antônio, aí eu às vezes brinco com ela e digo, ó, São Chico tá vendo aí, ó, você fica esperto, ó, não vai vir puxar teu pé, eu brinco com ela, então assim, desde essa situação assim de levar, porque eu acho que a religião, a nossa fé,
como ela é para ser acolhedora, ela não pode ser pesada. E eu não consigo... Tem que ser natural. E eu não consigo ver uma fé com medo. Eu não acho que eu tenho que ter medo do que vai acontecer. Do que você pode ser julgada por isso. Ou de ser castigada. Eu acho que nós estamos aqui com livre-arbítrio, a gente tem responsabilidades, todas as escolhas têm consequências, todas elas têm ganhos e perdas. E a religião vem nos dar uma diretriz, ó, por aqui é um caminho mais fácil, melhor e vai fazer bem para todo mundo. Você quer seguir aqui, vai, se não segue por lá, vai ter consequências também. E a gente vai escolher. Então, não gosto de ver... A vida é feita de escolhas, né? Inclusive, eu postei no primeiro dia, na segunda-feira, eu postei um vídeo falando sobre isso, sobre as escolhas, né? Tudo que a gente faz é uma escolha. Você escolheu estar aqui hoje, você escolheu a tua profissão, você escolheu o jeito que você vive, você escolheu a forma como você trata o teu Deus, né? Nessa intimidade. Inclusive, quando eu te procurei, né, que eu falei, Carol, adorei teus vídeos, achei muito legal de você falar sobre isso, que eu falei, vamos falar um pouco sobre a psico e a religiosidade, justamente por isso, porque ainda eu vejo, assim, que as pessoas têm medo de falar da religiosidade dentro da psicoterapia, e dos psicólogos falarem sobre religiosidade sem se direcionar a uma religião específica que o nosso código de ética não permite, tá? Nosso código de ética é princípio de ciência e ele não nos permite direcionamento, tá? Tanto a gente teve uma época aí de pessoas se falando, psicólogos cristãos, acho que era, que eles se nomeavam para psicoterapia cristã. O conselho teve que ir em cima e tal, porque a gente não pode mudar isso. Eu não posso direcionar a tua religiosidade, entendeu? Eu posso, eles podem fazer terapia, porque a terapia hoje, o terapeuta não necessariamente precisa ser psicólogo. Tá? O terapeuta é, por exemplo, o reiki, a auriculoterapia, a terapia tomar um chimarrão. A psicoterapia vem da psicologia, ciência, que é o uso exclusivo do psicólogo. A psicoterapia não pode direcionar política, não pode direcionar religiosidade, não pode direcionar orientação de gênero, tá? Porque nós precisamos estar lá para ser um recurso de desenvolvimento do ser humano. Eu não tô lá para dizer, ai, Carol, mas você não pode ser assim. Eu posso dizer para você, Carol, tá sendo bom isso para você? E fazer você refletir. E se no final das contas você disser para mim, não, tá certo, beleza, bora lá. Então vamos trabalhar com isso aí. Entendeu? Então, o psicólogo não tem essa autonomia e o nosso código de ética nos pune por isso, inclusive, né? Porque se a gente está trabalhando com uma ciência, a gente vai seguir uma ciência, uma diretriz de segurança, principalmente, né? Então, por ser comprovada como ciência, a gente tem um nível para chegar, né? De segurança mesmo, né? Legal! Que delícia, Carol! Que delícia conversar sobre isso e que bom que você veio e na verdade foi você que me colocou essa proposta, né? Até porque eu vejo as pessoas com esse medo, sabe, Carol? Inclusive de outros colegas de profissão. E poxa, a gente tem tanto para oferecer juntos. Se ajudar. Porque assim, podemos trabalhar todo mundo junto, ninguém é inimigo de ninguém. Nenhum psicólogo é inimigo do outro psicólogo, não é inimigo de psicologia, da religião, não é inimigo do psiquiatra, não, gente. Estamos Ninguém todos vive aqui sozinho. para ajudar as pessoas. Ninguém vive sozinho, ninguém é sozinho, nós não somos uma única unidade, nós não somos um robozinho ligado na tomada que só precisa de energia elétrica. A gente precisa de alguém que ligue a tomada, que passe óleo, que empurre pra frente, que troque a lâmpada. Então não dá. Então por isso que eu te procurei até aquele dia, assim, acho que a gente precisa falar sobre isso, porque tem as pessoas não falam, elas têm medo. Eu até queria comentar isso, que eu e a Carol tava no meio de uma balada, né? E a Carol me chamou num canto lá, eu vi teus vídeos, não sei o que, vamos fazer um vídeo. Eu falei, bora! E daí foi aí que eu já tive a iniciativa de chamar outras pessoas também. Eu adorei a ideia, mas que a ideia veio de você, na verdade, da gente fazer um vídeo junto. Porque eu, na verdade, não tenho nada a ver com psicologia, não sou jornalista, não sou formada em publicidade e propaganda, não sou nada, eu sou uma engenheira. Mas é uma pessoa que faz bem aos outros e pensa nisso. E eu acho que a aprendizagem, Carol,
A gente não pode ficar pensando muito na formação nessas horas, sabe? Eu acho que se eu tenho uma coisa boa para te oferecer e eu me sinto disponível em te oferecer, sem arrancar o meu braço, que eu sempre falo com meus clientes, você pode ajudar até aonde você dá conta, sem se prejudicar por isso, eu acho que a gente só tem a ganhar. É, claro que a gente tem que se doar, né? Por exemplo, eu deixei do meu trabalho de lado, você deixou de fazer tuas coisas agora pra estar aqui agora, pra gente ter essa conversa, né? Você deixou teus compromissos de lado pra fazer isso. Então, é uma escolha também que você teve que fazer pra se doar pra esse momento, que é que você não tá ganhando financeiramente pra isso, mas você tá ganhando por ajudar pessoas, talvez. Porque as pessoas que vão ver esse vídeo talvez se sintam acolhidas com a conversa que a gente teve, ou que talvez tenham dúvidas e que tiraram suas dúvidas aqui com você agora, né? Então, esse é o nosso propósito, é ajudar as pessoas, né? Eu falo para meus clientes, às vezes, quando eles dizem assim, nossa, você me ajudou tanto, você fez isso, nossa, quando eu consegui fazer tal coisa, eu digo, nossa, gente, esse é o melhor pagamento. É tão gostoso. Sabe que um dos meus primeiros clientes, depois de formada, eu tenho até hoje, eu atendi era uma criança, a família tinha bastante dificuldades, enfim. E quando eu dei alta pra eles, a mãe dele veio e me trouxe uma caneca que eu tenho até hoje, escrito meu nome e tal. E ela disse pra mim, muito obrigada por devolver a minha família. Eu me lembro dela até hoje, eu me lembro disso até hoje, e eu guardo com o maior carinho. E assim, eu digo que é o melhor pagamento que a gente tem. Essa é a nossa melhor recompensa, com toda certeza, assim. Eu até mando no grupo da minha mãe, da minha irmã, da família, né? Às vezes, nossa, foi muito boa hoje. Porque a satisfação é tão gostosa, sabe? Assim, é quase que assim, é, tipo, é melhor que descansar, parece, sabe? Você saber que se foi útil, que você ajudou, que a pessoa tá bem com aquilo. É muito gostoso, muito bom mesmo. Que a gente faz assim, por isso que quando eu te sugeri, eu falei, sabe, Carol, eu gosto de fazer isso, porque eu não tô aqui no intuito de dizer, vamos arrecadar mais clientes pra mim, vai lá, faz uma promoção e manda todo mundo me seguir no Instagram. Até porque eu sou bem preguiçosa com o Instagram. Mas... Não, o intuito com certeza não é mas esse. justamente assim, de que as pessoas dizem assim, não, eu posso procurar. Não é só porque se eu vou pra igreja eu posso trabalhar junto com a psicoterapia, ou se eu vou pra psicoterapia eu posso ir pra igreja também. É que olha, se uma pessoa que vê esse vídeo e disser assim, nossa, realmente, eu acho que isso faz muito sentido pra mim, deu boa. A gente já concluiu o que a gente queria. Com certeza. Carol, então, obrigada por você ter vindo. Obrigada, Carol! Hoje foi uma conversa de Carol pra Carol. Vou fazer um novo programa. De Carol pra Carol. Então foi ótimo. Que bom que você veio, venha sempre. Venha sempre. E sempre que você precisar, tô aqui. E quiser fazer mais conteúdos, vamos fazer sem problema nenhum. Acho que é importante, se a gente puder tocar uma pessoa, a gente já tá fazendo muito. A gente já cumpriu o nosso propósito. Acolher, principalmente, nas situações que estamos aí tão dolorosas ultimamente, então um pouquinho de paz não faz mal pra ninguém, né? É isso aí. Obrigada, Carol. Obrigada pra vocês que assistiram. Obrigada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo hoje com muitas informações. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, pessoal. Obrigada.